vou falar para vocês é sobre o nosso estágio em que a gente se encontra de pessoas acima de 60 anos de idade, que, de acordo com o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, somos classificados, enquadrados como pessoas idosas, que temos a necessidade de termos a garantia da proteção da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. E essa palestra ela é direcionada, claro, primeiramente para esse público acima de 60 anos de idade, mas é de muita importância aqueles que ainda não atingiram essa idade para que se preparem, né, para viver a nossa velhice em toda a sua plenitude. Além do mais, todos nós temos ao nosso redor parentes que são idosos, né? Com mais de 60 anos, que já chegaram aos 70, 80, 90, acima de 90 anos. Hoje em dia não é raro a gente alcançar de maneira saudável, tanto na questão de saúde física como saúde mental, a idade dos 95 anos. Para vocês terem uma ideia, meu pai ele faleceu com 95 anos, sem nenhum sinal de demência. E minha mãe também, da mesma forma, com 85 anos de idade, em plena forma física e com boa saúde mental também. Então, esse há de ser também a nossa trajetória, né? Longevidade é o que nos espera e ainda bem. E aqui eu trouxe para ilustrar nessa primeira tela essa figura que eu achei assim muito bonita desse homem envelhecido já, mas que ao sair de casa, antes de sair de casa, ele se prepara, ele lava-se, ele escolhe uma roupa que ele entende que é uma roupa bonita e é mesmo, coloca o chapéu, apresenta-se como uma pessoa bem cuidada. A sua idade, se é 70, se é 80, se é 90, transparece que ele é uma pessoa que que tem a sua autonomia. E ele sai de casa para resolver algum compromisso, ou algum passeio ou algum passeio, alguma visita. Antes de sair da calçada da sua casa, olha para o tempo, aproveita para desfrutar daquilo que lhe dá muito prazer, o seu charuto. E é sobre isso que a gente tem que falar, como viver a fase da nossa vida, cada uma das fases da nossa vida, em toda a sua plenitude. A maturidade é uma condição do estágio de uma pessoa adulta. É claro que a gente adquiriu essa maturidade ao longo da nossa vida. Só que a gente precisa entender que, apesar de termos 60, 70, 80 anos de idade, nós temos uma mentalidade que não envelhece, que, em certa medida, chega até a se desconectar do nosso corpo. Porque quantas vezes a gente não vê histórias de até acidente doméstico, porque a pessoa foi fazer uma atividade dentro de casa e, de repente, ela sentiu uma tontura, caiu, né? Ou eu já vi também, meu pai, né? É sempre um exemplo que eu trago, que aos 90 anos de idade, a gente tinha que lidar com ele, querendo fazer serviços que ele fazia ainda aos 40, 50 anos de idade, e ele querendo resolver como nos tempos dele, porque ele sempre, dos tempos de juventude, porque ele sempre foi uma pessoa extremamente autônoma, resoluta, né? E
essa é a condição que a gente adquire e com muita conquista. Nós chegamos até aqui, na fase em que nós estamos, pode passar, Rafael, para a segunda tela. Nós chegamos aqui na fase em que nós estamos por escolha nossa. Se a gente tivesse tido uma vida desregrada, uma vida inconsequente na nossa juventude, com toda certeza nós não estaríamos aqui. Talvez já teríamos morrido. Talvez não estaríamos aqui gozando dessa vida saudável, dessa vida ainda ativa, que muitos das pessoas que nós conhecemos não estão tendo esse privilégio. Então, foi uma escolha. E essa escolha se baseou numa situação em que nós tomamos conhecimento da nossa responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos caminhos, pelo nosso destino. E isso começou lá, desde a nossa adolescência, passando pela fase adulta e depois dos 40 anos, continuamos buscando esse caminho do envelhecimento saudável. Na nossa juventude, fomos destemidos, fomos questionadores, nós lutamos contra os preconceitos, lutamos contra as opressões. Eu estou falando não só da mulher, eu estou falando do homem também. Nós somos de uma geração da década de 70, quando éramos jovens, década de 70, começo dos anos 80. Quem viveu nessa época sabe o quanto de opressões que nós tivemos que enfrentar dos nossos pais, da sociedade, tabus que nós quebramos, sabe, com muita luta. Vivenciamos situações de privação, de frio, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Superamos nossas próprias expectativas. Eu me lembro que minha mãe olhava para mim, não só para mim, mas para os meus irmãos, e ela dizia assim: gente, quem diria você, nascida lá na fazenda, no oco do sertão de Mato Grosso, porque é assim que a gente fala lá, quando a gente nasce, né, em fazendas, bem do interior do estado, e hoje aqui, dirigindo na capital, sabe? Então, a gente superou expectativas imensas, porque tínhamos um destino mais ou menos traçados e nós nos insurgimos contra. Nos insurgimos contra também opressões políticas. Quem não viveu, quem de nós não viveu a repressão política da ditadura militar? Se não ativamente, diretamente, como pessoas que foi às ruas, que se integrou a um movimento político para restabelecer a democracia nesse país, mas pelo menos vivenciamos, sim, eu digo isso, as primeiras greves que nós fizemos, impensáveis, greve no serviço público, e nós conquistamos o direito de greve no serviço público. Né? Acompanhamos todo esse movimento de abertura política da saída da ditadura de 1985 até a Constituição de 1988. Somos cidadãos, sim, cidadãos que nós lutamos pela democracia desse país. E tudo isso nos fortaleceu, tudo isso fez com que a gente fossem pessoas valorosas, e nós precisamos resgatar. Nós precisamos imediatamente resgatar essa nossa autoestima, resgatar o nosso orgulho próprio, resgatar a nossa força interior. Não podemos deixar que hoje sejamos oprimidos pelo deboche, sejamos oprimidos pelo descaso, sejamos oprimidos pela discriminação que a gente muitas vezes está sujeito dentro da nossa própria família. Pode passar, Rafael, para a próxima tela. E aqui eu ilustro
com a figura dessas duas pessoas maravilhosas, o nosso Ari Fontoura, a nossa Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, com 96 anos de idade, ela está com 95 agora, mas em outubro completa 96 anos de idade, está gravando uma nova série de TV. Ari Fontoura, vocês conhecem bem também, está agora gravando numa novela, Eita Mundo Bom, se não me engano. Me desculpe se eu não estou falando corretamente, porque eu não tenho assistido TV, mas Ari Fontoura, que está, assim, assíduo nas redes sociais. Agora, Ari Fontoura, ele renovou, em fevereiro, ele está com 92 anos agora, renovou a sua carteira de habilitação, né? Então, assim, são pessoas que a gente vê na TV, e não só eles, a gente tem Vera Fischer, Antônio Fagundes, atores nacionais, cantores, que continuam em atividade, mas por quê? Não é simplesmente porque precisam trabalhar, mas porque manter uma vida ativa, e agora nós temos uma pesquisa recente de uma universidade americana, Northwestern, que diz o seguinte: um dos fatores que leva a pessoa a alcançar uma longevidade com boa saúde mental, sem demência, manter em dia as suas relações sociais. Não se fechar dentro de casa, viver exclusivamente aquele mundo doméstico, de poucas conversas, poucas perspectivas, mas manter-se atuante na comunidade, participando de festas, seja na igreja, seja no centro comunitário, seja em clubes de terceira idade, sabe? Mantendo relações de amizade, aquelas amizades que a gente adquiriu ao longo do tempo, e novas amizades também. É muito importante a gente manter, é claro, além, né, de uma alimentação saudável, cuidados com a saúde, cuidados com a nossa forma física, fazer exercícios físicos, caminhada, musculação é muito importante, mas também termos uma rede de pessoas, de amizade, que a gente possa conversar, trocar, sabe, informações, experiências, é muito importante. Porque a velhice não é só desafios, não é só coisas que nos degradam como pessoas. Valorizar a velhice é valorizar a experiência, a sabedoria, a serenidade, a tranquilidade, a ternura, é entender que a nossa vida, ela nos traz a possibilidade de termos uma visão sistêmica, de escolher o que vale a pena a gente se desgastar, se estressar. E também há desafios, o desafio de manter a saúde em boas condições, e para isso não basta só ir ao médico e tomar medicamentos, atividades físicas é muito importante que a gente desenvolva atividades físicas. Quem de vocês que está fazendo academia, musculação, que é muito importante fazer musculação para reativar músculos, para ganhar força muscular, não só por uma questão de beleza, mas uma questão mesmo de manter-se ereto, manter-se em pé. A convivência com as pessoas também é muito importante. Temos autonomia, é um desafio diário a gente manter a nossa autonomia para cozinhar, para morar sozinho, ou para morar, ou para realizar os nossos sonhos, né? Eu tinha um sonho muito grande de fazer um cruzeiro,
E sabe, estou numa fase da minha vida, eu acredito que muitos de vocês estão, de realizar sonhos que não foram possíveis na nossa época de juventude. Claro, porque estávamos trabalhando, estávamos presos a uma rotina de trabalho, mas o que nos impede agora de realizar os seus sonhos, de realizar os nossos sonhos? Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Nós temos um desafio muito grande, que é o desafio da invisibilidade, sabe? Quando você vai a um médico, quando você vai a uma farmácia, quando você vai a um escritório de advocacia, acompanhado de um filho, de uma filha, de uma pessoa mais jovem, e somos ignoradas. Ao invés de perguntarem para nós o que é que o traz aqui, o que é que lhe traz aqui, pergunta para a pessoa mais jovem por que que ela veio. Não, é você que tem que explicar. Como dizia meu pai, olha, quando ele ia ao médico, ele já fazia uma recomendação antes de sairmos de casa. Olha, quem vai falar sou eu, porque o paciente sou eu. Quem sente os problemas de saúde do meu corpo sou eu. Quem de nós que está deixando que outras pessoas falem no nosso lugar, qual é o nosso endereço, qual é o nosso telefone, quais são os problemas que nós estamos enfrentando, ao invés de nós mesmos narrarmos quais são o que é que estamos fazendo ali naquele lugar. Então, a gente tem que começar a dar um basta a quem quer tomar a nossa frente, negando a nossa autonomia, negando a nossa visibilidade. Inclusão digital é um desafio muito importante. Nós temos capacidade de aprender a manusear um controle remoto de TV, um controle remoto de ar-condicionado, porque nos negamos a aprender a manusear o site do nosso banco? Por que nos recusamos a aprender como enviar um documento, fazer um download de um documento? Temos capacidade de aprender e devemos sim, porque não podemos deixar que os nossos neurônios vão se atrofiando por comodismo. Mobilidade é um outro desafio muito importante e que a gente precisa reclamar nas situações em que o calçamento das cidades, em que a falta de rampa atrapalha a nossa mobilidade pelas ruas da cidade, pelas praças, e o controle patrimonial daquilo que nós adquirimos ao longo da nossa vida. É muito importante que a gente enfrente esses desafios com muita seriedade, para evitar exatamente a nossa abusos o nosso patrimônio financeiro, sobre o nosso patrimônio de bens adquiridos. Não que a gente esteja agarrado a isso, mas que não tem justificativa nós, que somos servidores e servidoras do Poder Judiciário, deixar que outras pessoas tomem conta do que a gente levou uma vida toda para adquirir. Pode passar o próximo slide, Rafael, por favor? Aqui eu falo, pessoal, das necessidades humanas, que é um estudo feito por Maslow, um teórico lá dos anos, se não me engano, anos 30, anos 40, ou 50, que ele fala das necessidades humanas. Ele é um teórico, um psicólogo, e que ele teve o seu estudo muito aproveitado pela ciência da administração. E nesse estudo que ele fez sobre as necessidades humanas, ele organizou as necessidades humanas em forma de uma pirâmide. Ele dizia assim: todo o ser humano ele tem vários degraus de necessidades. O primeiro degrau são as necessidades fisiológicas, a necessidade de comer,
de vestir, necessidades fisiológicas puramente de comer, puramente ditas, né? De tomar banho, de se higienizar, de ir ao banheiro, fazer xixi, fazer cocô, tossir, enfim, espiar. Nós todos temos essas necessidades fisiológicas e que elas são primordiais de serem atendidas para que a gente tenha a possibilidade de tomar em consideração as necessidades dos estágios mais acima. E o estágio mais acima é justamente a necessidade de segurança, a necessidade que temos de ter uma casa, de ter um abrigo, de nos sentirmos protegidos. E isso está falando muito dessa questão de proteção da sociedade, de proteção do Estado às pessoas idosas. Precisamos nos sentir seguros numa sociedade. Quando essas necessidades fisiológicas e de segurança elas estão atendidas, a gente tem condição de perceber e de buscar satisfazer uma outra necessidade, que são as necessidades sociais, necessidades de relacionamento, necessidades de termos uma família, necessidades de termos um companheiro, necessidade de termos amigos, enfim, é aquela vontade que a gente tem de estar no meio, de estar num círculo de amizades, num círculo social, numa comunidade, seja da igreja, seja um clube, seja, sabe, aquilo que seja numa reunião de artesãos, enfim, tudo são necessidades que vão sendo despertadas em nós à medida em que as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança estão sendo atendidas. E continuando também esse progresso para a plenitude humana, nós temos também a necessidade de estima, de sermos valorizados, sabe? Termos o reconhecimento pelo nosso trabalho, o reconhecimento pela nossa intelectualidade, o reconhecimento pela nossa produção, sabe? Recebermos elogios, sabe? Então, aí no topo dessa pirâmide das necessidades humanas, há a necessidade de realização, a necessidade de realização pessoal, ou seja, eu tenho um sonho de realizar uma viagem, de voltar à cidade onde eu nasci, eu tenho um sonho de de cantar, né? Para um público, né? Cantar músicas que eu gosto. Eu tenho um sonho de escrever um livro. São aquelas necessidades que estão na nossa cabeça e que muitas delas foram sendo deixadas de lado, como eu falei atrás, porque estávamos envolvidos com o nosso dia a dia. O que que isso tem a ver com violência? O que que isso tem a ver com assédio? O que que isso tem a ver com o tema que nós estamos conversando aqui? Porque continuamos seres humanos, enquanto seres humanos, continuamos a ter também essas necessidades, as mesmas necessidades que tem um jovem, que tem uma criança, sabe? A necessidade de termos atendidas as nossas demandas, termos atendido aquilo que nos faz manter vivos, uma boa alimentação, uma roupa que nos deixa belos. E quantos de nós que estamos deixando de lado o atendimento às nossas necessidades para satisfazer necessidades, por exemplo, de um filho, de uma neta, de um neto, que já poderia estar ele próprio, ela própria, trabalhando, sabe? Eu vejo e eu conheço muitas pessoas que não têm dinheiro para comprar uma roupa legalzinha, um calçado bonitinho, mas a filha, o neto ou a neta estão exibindo roupas de 500, 600, bolsa de R$ 2.000, comprados com dinheiro da aposentadoria da vovó, do vovô, com dinheiro da aposentadoria da mãe. O que é isso?
Você se negar, se você não se der o respeito, se você não tiver o controle sobre a sua organização financeira, o que é que lhe sobra? O mal dá para comprar os teus remédios. Sabe, a gente conhece famílias, a gente conhece pessoas que no dia que ela recebe a aposentadoria dela, o filho, a filha já sabe, já estão lá batendo na porta para pegar o pedacinho deles. Isso é certo, sabe? Então a gente tem que pensar sobre isso, essa pirâmide das necessidades humanas, temos que valorizar, temos que ter o conhecimento próximo. E aí, gente, é claro que nós temos vulnerabilidades. Rafael, pode passar para o próximo. É claro que nós temos vulnerabilidades. E quais são essas vulnerabilidades que nós temos? A insegurança, o medo do desamparo, que nos faz atender situações de pessoas que nos procuram, às vezes, para tirar proveito. Eu não estou falando só de família, não. São vendedores, são conhecidos, sabe, que a gente tem medo de perder a amizade e que cede quando ela vem vender uma rifa, quando vem vender uma ação de amigos, enfim, que nos manipulam. E por medo do desamparo, por medo da insegurança, a gente acaba cedendo. A gente tem apegos, a gente tem orgulhos, a gente tem vaidade, a gente tem culpas. E isso, muitas pessoas se aproveitam, sim, do nosso orgulho. Eu acabei de perder uma amiga esta semana, da minha idade, que por orgulho, talvez, ela não revelou a família que estava passando por problemas de saúde. Faleceu na casa dela, 3 dias depois foi encontrada, sabe? Senso de responsabilidade indelegável, paternalismo, ou seja, a gente ainda com 60 anos de idade, 70 anos de idade, e querendo ser o suporte para adultos que já estão, que poderiam e que deveriam estar tomando conta de suas próprias vidas. A gente também tem que entender que já chegou o nosso momento de usufruir. Às vezes, a gente se apega à casa em que viveu, uma casa que já está num tamanho superdimensionado para nós. Às vezes, é necessário a gente se desapegar, aliviar os seus pesos. A dependência emocional, que eu já falei aí adiante, anteriormente, que nos deixa, às vezes, muito vulnerável, desatualização tecnológica, alienação, analfabetismo digital. Temos que fazer uma avaliação da nossa condição e verificar onde é que está a nossa vulnerabilidade e procurar superar. Ô, Rafael, a próxima, por favor. Gente, eu não fiz o controle do tempo, se vocês puderem me avisar. A questão do assédio, o que é o assédio? Assédio é uma insistência desmedida, uma sugestão e até uma perseguição. E muitas vezes quem pratica assédio são vendedores, são as financeiras querendo que a gente faça empréstimo, são filântropos, pessoas que, sabe, a todo tempo está nos oferecendo uma rifa, sabe, um bingo para ajudar aqui, ajudar ali, coisas que às vezes a gente não está com disponibilidade e acaba atendendo, pedintes, gatinhas e gatões que são, às vezes a gente se ilude com esses namoros fugazes, né, que a gente tem visto aí, e se ilude achando que encontramos o amor da nossa vida e acaba sendo o quê? Alguém que está se aproveitando. E fonte próxima do assédio, a gente tem os familiares, os conviventes, cuidadores, curador. É muito séria essa questão do cuidador, é muito séria essa questão do curador, que muitas vezes se aproveita de um instrumento que é muito importante, a garantia de sermos cuidados, mas às vezes se aproveita para nos depenar financeiramente. O Rafael, pode passar para a próxima.
Então, aqui entrando propriamente no Estatuto da Pessoa Idosa, ele é de 2003, e é um instrumento que é muito importante que cada um de nós conheçamos esse Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.471. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Ou seja, nós temos algumas regalias, que são os assentos nos transportes coletivos, assentos especiais em agências bancárias, em laboratórios, sabe? Isso é uma garantia a um direito à pessoa que já está com idade de 60 anos de idade ou mais, porque é necessário. Essa lei ela não veio para nós assim de graça da cabeça de uma pessoa, no caso o autor foi o nosso senador, ex-senador Paulo Paim. Essa lei é uma lei que ela foi construída ao longo de muito tempo e com base em informações precisas, em informações de médicos, informações de sociólogos, informações de cientistas, e era necessário que ela fosse criada para garantir às pessoas idosas aquilo que vai preservar a sua saúde. Pode passar, Rafael. Próximo. E aqui já começa o artigo 4º falando: nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, aqui a gente está falando de dignidade, de não aceitar a discriminação contra pessoas idosas, de não aceitar a violência, violência física, violência psicológica, emocional, violência moral e patrimonial, sabe? E todos esses tipos de violência, elas estão interligadas. A violência patrimonial, ela está interligada com a violência moral, com a violência psicológica e muitas vezes com a violência física. Quantas vezes, quantas situações que a gente escuta aí no noticiário de filho, sabe, que efetivamente mata o pai ou mata a mãe porque ela se negou a pagar uma conta. E como que a coisa chega a esse estágio, gente? Não é assim do dia para a noite, foi num crescendo. Começa com uma violência psicológica, avança para uma violência física, para conseguir extrair do idoso um benefício, um empréstimo, sabe? Então, a gente tem que ter essa consciência de que somos um grupo vulnerável. Pode passar, Rafael. Aqui uma notícia da Agência Brasil, e ela é vinda do próprio é, Ministério dos Direitos Humanos, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e que diz assim que nos primeiros 3 meses de 2024 haviam sido registradas cerca de 43.000 denúncias de violações contra pessoas acima de 60 anos de idade. É lógico que isso não representa todo o universo, porque é difícil para uma mãe, é difícil para um pai denunciar um filho, denunciar uma nora, denunciar um irmão que está lhe causando constrangimento, que está lhe causando tortura psíquica, em busca de uma vantagem. E essa violência se faz, ela é catalogada, né, pela ouvidoria como sendo negligência, exposição a risco de saúde, tortura, maus tratos, violência patrimonial, abandono. Pode passar, Rafael. A cada 7 minutos, um idoso é vítima de violência patrimonial. Esse é um dado lá da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. A cada 7 minutos, uma pessoa idosa. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por situações de violência patrimonial, sabe?
Aqui é a história de uma senhora de 84 anos de idade, né? Que só em 2026, essa notícia é de 2024, só em 2026 ela vai terminar de pagar o empréstimo consignado feito pelo neto em nome dela. Abuso denunciado e ela foi acolhida em uma instituição de longa permanência. Pode passar, Rafael? Então, esses são só exemplos que eu estou passando. É, a internet aumenta a nossa vulnerabilidade. A internet, segundo a delegada Naira Rajab Bassu, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso de Belo Horizonte, muitos dos idosos não se orientam sobre os avanços tecnológicos e como evitar cair em golpes. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje nós estamos aqui nesse núcleo da pessoa idosa, né, no núcleo de aposentados e pensionistas, justamente para reforçar o nosso, a nossa consciência a respeito da violência patrimonial. A Vera já me avisou que o meu tempo está se esgotando, então eu vou passar aqui para um outro slide. O Rafael, pode pular dois aqui, que eu vou falar aqui do artigo 96. Isso. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transportes, ao direito de contratar por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Isso lhe dá ao infrator uma pena de reclusão de 6 meses a 1 ano. O próximo slide, Rafael. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade, artigo 102 do Estatuto, reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios, proventos, pensão da pessoa idosa. Ou seja, se você pede ao seu filho, ao seu neto, por favor, vá lá na loja Riachuelo e pague uma conta minha, aqui o meu cartão, aqui minha senha. Ele é pessoa da sua confiança. Vá, tudo bem, mas na volta, retornou em casa, devolva o cartão. Não pode ficar retendo o cartão da pessoa idosa. Isso dá detenção de 6 meses a 2 anos. Agora, uma coisa aqui que é muito importante, que eu quero destacar aqui, o próximo slide, Rafael. Artigo 106. Induzir a pessoa idosa sem discernimento. É muito importante isso aqui. Induzir pessoa idosa sem discernimento. Sem discernimento dos seus atos, a outorgar procuração para a administração dos seus bens ou deles dispor livremente. Isso é protegido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, mas para que tenha essa proteção, é só naquela situação em que o idoso não tem discernimento. Portanto, você tem discernimento antes de assinar qualquer procuração, antes de assinar qualquer autorização, leia. E se não concorda, não assine, porque senão não terá a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa. Coagir de qualquer modo a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar também é um crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, mas para isso o idoso tem que ter sido coagido. Se você não foi coagido e você doou, se você não foi coagido e você contratou, assinou um contrato bancário, assinou um contrato de seguro que não te interessaria, mas não foi por coação, você fez livremente, não tem a proteção do Estatuto. Então, o Estatuto traz condicionantes, e é por isso que eu digo, leiam o Estatuto do começo ao fim, releia, tira suas dúvidas para não cair em situações embaraçosas. Também lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa, aqui de novo, sem discernimento, não é o seu caso, não é o meu caso. Então, tudo a gente tem que ler, enfim, temos que ter conhecimento dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. Rafael, pode passar mais para o próximo e mais o próximo.
Isso. Posso ajudar. Quem é que pode nos ajudar, gente? Uma rede de proteção imensa, a começar pela família, os amigos, um mediador privado, um mediador judicial, médicos, agentes comunitários, a polícia, o Disque 90, o Disque 165, o Disque 100, aí no Rio de Janeiro, a gente tem o aplicativo Disque Idoso 165, a Patrulha 60 Mais, também aí no Rio de Janeiro já está instalada, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual, centros de convivência, o próprio sindicato. Nós não podemos ficar escondendo as nossas angústias, achando que nós somos os únicos a passar por isso. Tem muita gente, eu mostrei aí no Estatuto, mais de 43 mil denúncias só nos 3 primeiros anos de 2024. Você não está sozinho, você não está sozinha. Gente, olha, também, Rafael, estou encerrando aqui, pode passar para a última tela. Gente, muito obrigada. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Estou à disposição. Muito obrigada, Nelly. Muito obrigada, Vera. Foi um prazer imenso falar com vocês aqui nessa reunião mensal do Núcleo de Aposentados e Pensionistas.